Bom dia a toda a nossa audiência. Estamos dando início a mais um seminário da Escola de Comando Estado-Maior do Exército, sob coordenação do Observatório Militar da Praia Vermelha. No seminário de hoje, nós vamos abordar o tema Desastres e Emprego das Forças Armadas, o caso Rio Grande do Sul. E as nossas duas palestrantes de hoje são as professoras Mariana Carpes, da nossa escola, e a professora Carolina Rafanhato, que é mestre em Ciências Militares pelo nosso programa de pós-graduação, e é aluna nossa, doutoranda aqui, do mesmo programa de pós-graduação da nossa Escola de Comando Estado-Maior do Exército. Nós vamos, antes de passar a palavra para as nossas duas palestrantes, explicar um pouquinho sobre o funcionamento do nosso seminário de hoje. Então, praticamente, nós teremos uma exposição simultânea das duas convidadas, as duas estarão o tempo todo em tela, a professora Mariana iniciará a abordagem, em seguida a professora Carolina continuará e a professora Mariana volta para fazer o encerramento, enfocando pormenores do caso Rio Grande do Sul. Terminada a apresentação das duas, que deve durar em torno de 40 a 45 minutos, nós faremos um intervalo de 10 minutos para que os senhores possam colocar nas suas caixas de perguntas, no nosso chat do Zoom, as dúvidas que os senhores tenham, os questionamentos que as senhoras tenham a respeito do que foi apresentado aqui. Desde já, eu gostaria de informar que a página Zoom nossa já está com o nosso chat aberto e as perguntas já podem ser colocadas à medida que a apresentação for transcorrendo. Não há necessidade de aguardar o término da apresentação para que se lance as perguntas. Então, eu vou passar a palavra às nossas duas convidadas. Quando nós voltarmos com a tela, elas já estarão em foco para vocês. E que todos nós tenhamos um excelente seminário e possamos esclarecer bastante dúvidas a respeito do tema que nós iremos abordar hoje. Então, temos todos nós um bom seminário. Vamos passar a palavra para as nossas palestrantes. Bom dia a todos e a todas. Eu sou a professora Mariana Carpes, sou coordenadora do Núcleo de Pesquisa sobre Desastres com Substâncias QBRN, aqui do Programa de Pós-Graduação em Ciências Militares da Escola de Comando Estado-Maior do Exército. A Carolina se apresenta, eu acho, né? Bom dia, meu nome é Carolina Rafanhato, eu sou mestre em Ciências Militares e sou doutoranda em Ciências Militares pelo programa, sou orientanda da professora Mariana e também sou integrante do Núcleo de Pesquisa em Desastres aqui da ICEM. Bom, o objetivo da nossa apresentação hoje, desse seminário, é oferecer para o pesquisador um arcabouço conceitual e também legal que permita a esses pesquisadores e pesquisadoras se aprofundarem um pouco mais no tema dos desastres, nesse caso de desastres naturais, mas o debate que a gente vai fazer extrapola a dimensão de desastres naturais. E que consiga fazer essa pesquisa por conta própria, mergulhando numa dimensão analítica mais profunda, baseada em material de pesquisa que a gente tem disponível, né? Mas que não necessariamente é de fácil acesso ou de fácil entendimento. Então, o objetivo nosso aqui com essa conversa, que é mais uma conversa, né, do que qualquer outra coisa, é oferecer para todos aqueles que têm interesse em continuar ou iniciar pesquisas sobre desastres, esse pontapé inicial, esse arcabouço, né, analítico mais substancial. Então, sem mais delongas, o nosso tema são os desastres e o emprego das Forças Armadas e o caso do Rio Grande do Sul. Pode passar. Bom, eu não vou conseguir olhar para a câmera, né? Porque eu estou olhando para o meu PowerPoint. Então, eu peço desculpas que eu vou ficar olhando para outro lugar que não são vocês. A parte 1 do nosso debate, a gente vai fazer justamente essa discussão sobre os riscos, os tipos de desastres e como esses conceitos, né, a ideia de risco de desastre e os tipos de desastre estão relacionados. Depois a Carolina entra para fazer um debate sobre o arcabouço legal, sobre proteção e defesa civil e
que ampara o emprego das Forças Armadas em resposta a desastres no Brasil, para a gente ver como que aquilo que está acontecendo no caso do Rio Grande do Sul, que aí é a nossa terceira parte, de fato é nada mais nada menos do que a expressão de uma das etapas daquilo que a gente tem previsto na legislação, né? Então a gente vai ver que quando a gente fala de proteção e defesa civil no Brasil, existe algo que se chama o ciclo de gestão de desastres, e uma das etapas do ciclo de gestão de desastres é justamente essa que a gente vê hoje nos jornais, que é a etapa de resposta aos desastres. Então, para responder a um desastre, existe toda uma legislação brasileira, amparada em conceitos muito bem definidos e que conversam com os conceitos internacionais, né? A gente não criou nada. A gente está o tempo inteiro no Brasil conversando com os documentos do sistema ONU que falam sobre desastres, e esses conceitos, junto com essa legislação, vão então amparar todas as etapas do ciclo de desastres, e, em geral, quando a gente vê na televisão um desastre, né, quando a gente começa a falar de desastre, é porque 3 dessas 5 etapas já falharam. E a gente, então, quando a gente fala de resposta a desastre, a gente já está na 4ª fase do ciclo de gestão de desastres, que é seguido pela fase de recuperação, e a gente vai falar um pouquinho dela. Então, a nossa apresentação hoje, ela de certa maneira, propõe alguma problematização sobre a parte de prevenção a desastres, que é a primeira fase do ciclo, mas ela principalmente vai apresentar aspectos que estão relacionados ao momento atual, que é a 4ª fase do ciclo, que é a fase de resposta, e como aquilo que vem sendo feito, que a gente testemunha, né, via jornais de televisão e mídias sociais, é nada mais, nada menos do que o Estado brasileiro colocando para funcionar um sistema que está amplamente amparado pela legislação. Então, para o bem e para o mal, o que a gente está fazendo é apenas fazer valer a estrutura, né, a legislação que a gente tem. Então, vamos lá para o conceito de desastres, e esse conceito ele está no glossário da Defesa Civil de 1998. Quem quiser pode jogar esse nome no Google e vai encontrar esse documento, né? Então, pelo documento, e aí eu leio aqui, o desastre ele é o resultado de eventos adversos que podem ser naturais ou provocados pelo homem, sobre um ecossistema vulnerável, causando danos humanos, materiais e ou ambientais, e consequentes prejuízos econômicos e sociais. Aqui vale já um destaque, né, um adendo, porque quando a gente fala da própria ideia de desastre, a gente precisa olhar para ela em contraposição a esse conceito que eu mencionei antes, que é o conceito de risco. Então, pelos documentos internacionais, os documentos da ONU que falam principalmente sobre desastres e riscos naturais, o entendimento que se tem hoje é aquilo que a gente vê como chuvas, terremotos, tsunamis, secas, calor, são riscos naturais. Ou seja, a natureza, ela né, tem essa pulsão que se manifesta das mais diferentes formas, desde um terremoto a um tsunami. O desastre, ele, portanto, vai ser um apanhado, né, uma sequência de eventos que envolvem ação ou inação humana e que vão permitir com que esses riscos se tornem ameaças à vida humana, né, e a toda a estrutura de uma sociedade. Então, quando a gente vê no glossário escrito, né, que o desastre ele é o resultado de um evento adverso, natural ou provocado pelo homem, aqui a gente pode fazer um adendo e dizer que o desastre ele é um evento adverso necessariamente provocado pelo homem, seja por ação ou seja por omissão. Ou seja, ou a gente caminhou no sentido de aumentar a probabilidade de que o risco natural se tornasse um desastre natural,
ou a gente não avançou no sentido de prevenir que essa probabilidade fosse aumentando progressivamente ao longo do tempo. E, de certa forma, é aqui que o tema de desastres conversa com o tema das mudanças climáticas, né? Ou seja, ação e inação humana levam às transformações que a gente vê hoje no meio ambiente e que aumenta progressivamente a probabilidade de que desastres naturais ocorram de maneira mais frequente e cada vez mais agressivos. E aí, voltando aqui, então, para a definição, os desastres são quantificados em função dos danos e prejuízos, em termos de intensidade, enquanto que os eventos adversos são quantificados em termos da sua magnitude. A intensidade de um desastre depende da interação entre a magnitude do evento adverso e o grau de vulnerabilidade do sistema receptor afetado. E aí, claro, né, quando a gente fala da vulnerabilidade do sistema, a gente então tá justamente pensando em todas as ações que foram tomadas e não foram tomadas no sentido de prevenir, e aí, novamente, né, o primeiro conceito do ciclo de gestão de desastres, de prevenir ou mitigar a probabilidade da ocorrência daquele desastre. Então, quanto menos ações tiverem sido tomadas no sentido de prevenir ou mitigar um desastre, maior a probabilidade de que aquele risco se converta, né, se materialize em algo, por exemplo, como isso que a gente vê agora no Rio Grande do Sul. Normalmente, o fator preponderante para a intensificação de um desastre, como eu disse, é o grau de vulnerabilidade do sistema receptor. E, por fim, os desastres classificam-se quanto à intensidade, evolução e a origem. Não sei se Carol quer fazer algum comentário nessa parte. Bom, e aí a gente tem ainda segundo o glossário da Defesa Civil, a gente tem a origem, né, do desastre, e aí a gente pode pensar em desastres naturais, maremotos, tsunamis, terremotos, geadas, secas, chuvas, enchentes e etc. Desastres humanos, ou seja, que têm como base, né, a sua fundamentação na própria ação humana, e aqueles que são os desastres de natureza mista. A gente aqui ainda poderia, se quisesse, puxar mais uma setinha dos desastres naturais e destacar os desastres biológicos, como aquele que a gente viu na Covid, né? Ou seja, um desastre de natureza biológica que teve ação humana envolvida e que se torna, naquele caso da Covid-19, uma pandemia. E aí, quando a gente pega os desastres mistos e os humanos, a gente tem, então, essa conceituação que vai aparecer na nossa fala, dos desastres tecnológicos. Então, para deixar claro, né, exemplificar um pouco para a gente, aquele acidente que ocorreu no Japão, na usina de Fukushima, né, na termonuclear de Fukushima, aquele desastre, ele é um desastre que a gente poderia chamar aqui de misto, no sentido que ele começa com um desastre natural, que é um terremoto, que é seguido de um outro desastre natural, que é um tsunami, e esse tsunami afeta violentamente uma usina termonuclear, que aí sim é de natureza humana, né, uma construção humana, cujo sistema de proteção da própria usina não era suficientemente resiliente e, portanto, não resiste àquela ação da natureza, tornando, então, né, aqueles desastres naturais um desastre seguido de um desastre tecnológico, que é o vazamento de material radioativo daquela usina para o meio ambiente, afetando aquela população e obrigando retirada de população, remoção de pessoas e etc., né, e contenção. Então, o desastre tecnológico, a ruptura de uma barragem, por exemplo, também pode ser classificada como um desastre tecnológico. A gente vê, no caso do Rio Grande do Sul, as enchentes sobrecarregando barragens e levando à ruptura de barragens. Ela rompe não só por conta da pressão da água, mas também porque todas as medidas de
prevenção, né, de monitoramento daquelas barragens provavelmente não foi feito da maneira como deveria ter sido feito, e aí elas não aguentam diante de um cenário extremo. E, finalmente, quando a gente fala de gestão de risco de desastres, essa ideia compreende tanto o risco, a gestão do risco, quanto a gestão do desastre em si. Então, quando a gente fala de gestão de risco, isso diz respeito a medidas preventivas destinadas à redução do risco de desastres, ou seja, a medidas preventivas que mitiguem ou evitem a ocorrência daquele desastre, ou façam com que o risco de desastre não se torne de fato um desastre, né? Suas consequências, não só a redução do risco de desastre, mas suas consequências e as instalações de novos riscos. E quando a gente fala da gestão do desastre em si, ou seja, todos os aspectos relacionados à prevenção e mitigação falharam. Isso, então, compreende o planejamento, a coordenação e a execução de ações de resposta e recuperação. E é exatamente nesse ponto que a gente está hoje quando a gente vê o que acontece no Rio Grande do Sul. Então, quando a gente, lá em 30 de abril, começa a ter as notícias do volume de chuvas no Rio Grande do Sul, excedendo e muito a capacidade daqueles municípios de absorverem essa calamidade e controlarem esses eventos, entrou em cena, a partir dali, essa etapa da gestão de desastres que se chama resposta. E essa etapa compreende planejamento. Em geral, esses planejamentos eles já precisam ter sido feitos minimamente, porque a emergência e a urgência do próprio evento impede que se planeje enquanto o evento está acontecendo, né? Seria mais ou menos como aprender a pilotar o avião enquanto o avião está voando, e em seguida as ações de recuperação. Então, a partir de agora, eu passo vou só apresentar um pouquinho esse gráfico, essa pizza, nunca sei qual é o nome que se dá para esses desenhos. E aí depois eu vou passar a palavra para a Carol explicar um pouquinho para a gente a legislação que, na verdade, faz com que esse planejamento, na verdade, que ampara, né, esse planejamento e essa coordenação para a execução de ações, né? Então, esse desenho aqui, ele tem uma divisão, inclusive em cores, né, entre aquilo que é risco e como que a gente maneja o risco, e aquilo na parte de baixo, aquilo que é desastre e como a gente maneja desastre. Basicamente, são todas as palavras que a gente já falou até agora. Então, o ciclo de gestão de desastres, né, que está aqui no cantinho o nome, ele compreende as fases de prevenção e mitigação e depois preparação de resposta. E aí, isso eu ainda estou na fase do risco, ou seja, o evento em si não aconteceu. Mas quando eu falo em preparação, já está claro que o desastre vai acontecer, né? E aí, eu venho, então, para a resposta ao desastre, que já desce, né, para a parte mais cor de abóbora do evento ocorrendo, e finalmente eu tenho então a recuperação. Aí nesse primeiro ciclo aqui, nessa primeira bolinha, na verdade, nessa segunda bolinha, né, que eu tenho ali as fases do ciclo, percebam que o ciclo de gestão de desastres, ele não é uma reta, né? Óbvio. Então, não é uma reta de gestão de desastres, não é uma linha contínua de gestão de desastres. O nome é ciclo de gestão de desastres, justamente porque a última fase do ciclo e a primeira fase do ciclo, elas se encontram, elas se tocam. E aí, quando a gente fala de recuperação de um desastre, a ideia concebida na gestão de desastres é que a melhor recuperação seja a antessala para uma mentalidade preventiva de desastres, ou seja, para que a cada experiência de desastres que se tem, aquela localidade, aquela população,
e as suas autoridades aprendam com a experiência, incorporem essas lições aprendidas no processo de recuperação e construam estruturas mais resilientes do que aquelas que existiam antes, e que elas se tornem, então, a base de uma política preventiva de desastres, né? E aí essa resiliência, que a gente muitas vezes fala, usando a expressão que eu acabei de usar, né, que é de estruturas resilientes, ela precisa necessariamente extrapolar a ideia das estruturas e das infraestruturas e passar a ser também uma mentalidade resiliente, né? Ou seja, e a gente vê isso nos documentos que a Carol vai apresentar agora, que são, na fase de recuperação e de prevenção, a ideia da educação do ciclo de desastres, ou seja, a população também precisa ser, e isso a gente vê quando a gente fala, né, dos documentos de alto nível em defesa no Brasil, a Estratégia Nacional de Defesa e a Política Nacional de Defesa falam que a defesa ela é de todos, né? É uma atribuição de todos, do Estado, das suas instituições, mas também de cada um dos membros da sociedade. E quando a gente fala de prevenção de desastres e a gente sai da ideia de defesa e entra na ideia de segurança e proteção, a gente pode então dizer também que a segurança e a proteção da população contra desastres também é uma responsabilidade partilhada pela população, junto às instituições de Estado e, né, das 3 esferas da federação, no caso do Brasil. E aí, a ideia da educação e do comportamento preventivo, ele então precisa aparecer em cada um, né? E isso só acontece se a lógica, se o ciclo de gestão de desastres, na sua fase de recuperação, embutir nessa recuperação o aprendizado da experiência, que é sempre traumática vivida, e previna, a partir da etapa seguinte, que uma experiência igual ou pior volte a acontecer, considerando, como a gente já viu, que conceitualmente o risco ele né? O risco ele vai sempre estar presente, porque a natureza sempre vai estar presente. Quando a gente fala de riscos naturais, e os riscos tecnológicos, eles sempre vão estar presentes, porque o próprio desenvolvimento da humanidade, o desenvolvimento científico, tecnológico, industrial de uma sociedade, envolve uma parcela de risco que precisa ser, se não prevenida a sua conversão em desastre, pelo menos mitigada na sua intensidade. Então, Carol. Bom dia novamente. Eu vou pedir desculpa porque eu vou precisar ficar olhando para cima também para conseguir enxergar os slides. Bom, esse primeiro gráfico aqui, ele vai mostrar a evolução dos desastres no Brasil desde 2004 até 2023, porque, enfim, 2024 a gente não consegue ter os dados completos ainda. Nessa primeira curva azul, são os desastres tecnológicos, que são os desastres e os mistos, e nessa curva laranja, são os desastres naturais. E aqui a gente percebe, onde tem esse traço aqui, mais ou menos por volta de 2017, 2018, um crescimento dos desastres naturais muito grande, né? E esses desastres naturais aqui, esses dados são dos dados internacionais de desastres. Eu tenho um link no final e posso mostrar aqui. Enfim, dentro desses desastres naturais estão catalogados os desastres biológicos, os desastres hidrológicos e os climatológicos, né? E os hidrológicos, então, são as enchentes, chuvas muito fortes, quer sejam súbitas, uma enchente que acontece de maneira muito abrupta, ou uma enchente por chover por muito tempo. E os climatológicos que vão envolver seca, estiagem, frio muito severo ou calor muito severo. Então, a partir de 2017, a gente percebe essa curva crescendo bastante, que, enfim, entra sobre os debates das mudanças climáticas e tudo mais. Opa!
E aqui, nesse segundo slide, então, são os desastres naturais separados em hidrológicos, que é o que a gente está vendo acontecer no Rio Grande do Sul hoje, né? E os outros, né, que são os biológicos e os climatológicos. Então, a gente percebe que no Brasil, a gente convive há muito tempo com esses desastres hidrológicos, mas também a partir de 2017, 2018, o crescimento foi muito grande, o que é um reflexo do que a gente está vivendo no mundo sobre as mudanças climáticas e também um ponto vermelho, né, que coloca que a gente precisa olhar para isso. A gente precisa continuar preparando as nossas políticas públicas, a nossa legislação e a nossa administração pública para lidar com esses desastres daqui para frente, porque a tendência é que aumente, que é o que a gente está vendo aqui no gráfico. Bom, nesse slide aqui, eu trouxe as principais leis, portaria, decreto, enfim, o arcabouço legal que a gente tem aqui no Brasil a respeito da gestão de desastres e da resposta, enfim, de todo o ciclo de desastre, né? Elas não estão em uma ordem específica, não é uma ordem cronológica ou uma ordem de hierárquica aqui. Na verdade, é só eu fui colocando conforme eu fui lembrando e conforme uma lei ia puxando a outra. A Lei 12.608, hoje aqui no Brasil, é o que a gente tem como instrumento, ferramenta legal principal, que vai centralizar todas as ações e tudo aquilo que vai acontecer no que envolve a gestão de desastre. Essa lei ela vai instituir um documento chamado Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, vai instituir também um Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil e um Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil. Essa lei, então, ela vai trazer conceitos sobre o ciclo de gestão de desastre, sobre prevenção, mitigação, resposta e recuperação. Ela também vai trazer o que a respeito de alguns desastres específicos, né? No caso de desastre, por exemplo, de barragem, quem vai ser o órgão que vai responder, ou então, no caso de um desastre envolvendo uma pandemia ou epidemia, que foi o que a gente viu na Covid-19, dizendo que o responsável por isso, então, seria o Ministério da Saúde. Então, tudo que a gente precisa falar de desastre aqui no Brasil hoje, essa lei aqui é a principal de todas, e a partir dela, a gente tem todas as outras, né? Deixa eu só. E vale lembrar que a Lei 12.608, ela também tem ela traz um outro dispositivo, ela prevê a criação de um Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil, que na verdade está sendo construído enquanto a gente conversa, né? Desde do ano passado, ou acho que do final de 2022, esse plano está sendo construído. E o deadline para a construção desse plano, previsto na PNPDEC, né, que é a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, é novembro desse ano. Então, espera-se que em novembro de 2024 a gente já tenha um Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil com, enfim, tudo que é previsto na Lei 12.608. Bom, a gente tem, então, o decreto 10.593, ele vai ser de dezembro de 2020, então a gente já estava ali há mais ou menos em um ano de pandemia, então ele vai falar sobre a organização e funcionamento do SIMPEDEC, que é o Sistema de Proteção e Defesa Civil, e do COMPEDEC, que é o Conselho de Proteção e Defesa Civil. Ele também vai falar sobre o plano, e aí ele vai dar algumas instruções específicas, né? Porque, enfim, a gente já estava um ano de pandemia, algumas coisas precisavam ser atualizadas a partir da 12.608. A portaria 260 é uma portaria do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, e ele é uma portaria muito importante quando a gente fala de desastre, porque ele é o que vai sistematizar e vai dar procedimentos e critérios para declaração de situação de emergência e calamidade pública. E aí, quando declara situação de emergência, quando declara calamidade pública, qual a diferença de um, qual a diferença de outro, o que acontece a partir do momento que a gente faz essas declarações. Então, tudo isso é previsto nessa portaria aqui.
que, apesar de ser uma portaria do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, é uma portaria que vai pegar todos os órgãos envolvidos tanto no Simpedec quanto no Compedec. E aqui no final a Lei 12.340, de 2010, que ela fala da transferência de recurso, principalmente nos casos de desastres, né? E, enfim, essa lei aqui ela vai estar estritamente ligada a essa portaria 260, porque quando uma situação de emergência ou um estado de calamidade pública é declarado, essa estruturas da administração pública são ativadas e algumas coisas são ativadas, desativadas. Bom, a gente vai ver isso um pouco melhor mais lá para frente, mas o repasse financeiro, liberação de FGTS e todas essas coisas que são previstas na portaria 260 só são passíveis de acontecer porque a Lei 12.340 existe. Bom, aqui falando especificamente da PNPDEC, que é o principal documento que a gente vai trabalhar hoje. Então, em 2012, foi instituída a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, o Sistema Nacional de Proteção e o Conselho, como eu já falei. E aqui dentro do decreto, como eu já tinha falado, ele vai dar algumas atualizações a partir da PNPDEC, né? E aí ele vai falar, principalmente, isso aqui. Bom, parágrafo único. Compete à Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional a coordenação e o apoio técnico do Simpedec, ou seja, no nosso Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, quem coordena é a Defesa Civil. E a articulação com os órgãos que fazem parte do Compedec também e do Simpedec é feita a partir da Defesa Civil. Então, no Brasil, o nosso órgão sistematizador dos desastres, da resposta e da gestão é a Defesa Civil. Aqui eu trouxe só mais explanado o que é o Simpedec. Então, qual é o objetivo do Simpedec? Atuar no planejamento, na articulação e na coordenação das ações de gerenciamento de risco e de desastres no território nacional. Ou seja, o Simpedec ele vai funcionar em todo o ciclo de desastre: prevenção, mitigação, preparo, resposta e recuperação. Porque ele funciona tanto na parte dos riscos quanto na parte dos desastres. E aqui na parte de baixo a gente tem quem forma o Simpedec, que então vai ser o conselho, os órgãos do Simpedec, né? Enfim, os órgãos internos, os órgãos e entidades do Sistema Estadual e Distrital de Proteção e Defesa Civil, que como a professora Mariana estava falando, aqui no Brasil a gente tem o federalismo e o federalismo ele funciona em estado, município e federação. E essas três entidades cada uma tem a sua defesa civil municipal, estadual ou a secretaria, né? Federal, no âmbito da União. E é importante dizer que na Defesa Civil, quando acontece um desastre, não existe hierarquia entre as instituições da Defesa Civil. Então, no que compete a Estado, município e União, no âmbito da Defesa Civil, durante um desastre, não existe hierarquia entre elas. Bom, aqui o Sistema Municipal de Defesa Civil, e também entidades privadas e organizações da sociedade civil, que é exatamente o que a gente está vendo, o que está acontecendo no Sul em relação a doações, enfim, sociedade civil atuando lá. Aqui a gente tem o Compedec, que é o órgão colegiado de natureza consultiva, integrante da estrutura do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. Aqui embaixo, eu não vou bater ponto por ponto, porque é quem participa desse conselho. E aqui, como o âmbito do que a gente está falando é justamente o emprego das Forças Armadas durante essas situações de desastres, eu destaquei aqui que dentro do Compedec precisa ter um integrante do Ministério da Defesa, ou seja, dentro do órgão consultivo, para fazer toda essa estrutura do ciclo de gestão de desastre e desse sistema de gestão de desastre que a gente tem, né, de proteção e defesa civil, a gente tem um integrante do Ministério da Defesa. Então, desde os documentos de defesa civil, a gente já está prevendo que as Forças Armadas também participem desse conselho,
Porque, enfim, quando acontece o desastre, a gente sabe que as Forças Armadas estão ali para responder. Aqui, passando para a portaria 260, eu trouxe a Lei 14.750 aqui, de 2023, né? Ela foi do final do ano passado, acho que é a legislação mais nova que tem aqui, que ela vai dizer o que é situação de emergência e o que é estado de calamidade pública. E aí, agora eu vou diferenciar um pouco uma da outra para a gente entender o que acontece. Então, situação de emergência é uma situação anormal provocada por desastre que causa danos e prejuízos que impliquem o comprometimento parcial da capacidade de resposta do poder público do ente federativo, ou seja, município, estado ou união, atingido ou que demande a adoção de medidas administrativas excepcionais para resposta e recuperação. Essa é a situação de emergência. E a situação de estado de calamidade pública, então, é uma situação anormal provocada por desastres que causa danos e prejuízos que impliquem o comprometimento substancial da capacidade de resposta do poder público do ente federativo atingido ou que demande a adoção de medidas administrativas excepcionais para a resposta e recuperação. Ou seja, a gente tem, numa ordem de hierarquia, né, um desastre que não tenha e a gente vai ver isso nos próximos slides, que não tem um comprometimento tão grande, é declarado situação de emergência. E quando a gente tem um comprometimento substancial, então, é quando se declara estado de calamidade pública. E como saber quando a gente declara calamidade pública, quando a gente declara situação de emergência, vai ser visto na portaria 260. E é importante, porque a declaração da calamidade pública ou da situação de emergência, ela já prevê também, dentro da portaria, que as Forças Armadas atuem. Então, quando declara calamidade pública, já espera-se e já é possível que as Forças Armadas atuem. Uma coisa também que, enquanto a professora Mariana falava, eu lembrei, é que as declarações, os conceitos de desastres, eles mudaram muito, né? A gente escolheu colocar o glossário da Defesa Civil, que é o que é mais, enfim, que as pessoas mais usam até hoje, mas ele é de 98. Então, de 98 até hoje, em 2024, a gente já teve bastante atualização. E uma delas é da Instrução Normativa número 2 do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, que está na PNPDEC. E dentro dessa definição, ela diz que o desastre é quando a comunidade local já não pode responder. Então, o desastre ele já nasce do esgotamento da capacidade local de resposta. Então, por isso que quando a gente tem um desastre, ou a gente precisa declarar uma situação de emergência, ou a gente vai declarar uma situação de calamidade pública. Então, dentro da portaria 260, o desastre é dividido em 3 níveis, que é o de pequena intensidade, o de média intensidade ou de grande intensidade. Cada um dele vai ter uma descrição específica aqui, mas eu não vou me demorar muito batendo uma por uma, porque é só para a gente entender que que ele vai estar sendo classificado aqui como intensidade, como a gente estava falando também no início, e que apesar que o glossário ele vai dividir a classificação de desastre por intensidade de 4 formas, né, em 4 níveis, nível 1, 2, 3 e 4. E quando a gente pega essa portaria, em 2020, ela já vai dividir o desastre em 3 níveis diferentes, né? E por que esses níveis aqui são importantes? Porque é a partir dele que a gente vai saber se a gente vai declarar situação de emergência, que são os desastres de nível 1 ou nível 2, ou estado de calamidade pública, que são os desastres de intensidade nível 3. Então, para saber na hora do... E aí, quem declara isso, né? Quem declara isso pode ser a própria Defesa Civil, municipal, estadual, porque, como eu já falei, no federalismo a gente tem município, estado e união, e aí, a partir disso, então, a gente tem a própria Defesa Civil declarando, ou o prefeito e o governador. Então, dentro do estado, do município, quem pode fazer esse pedido, né, essa solicitação, são esses órgãos. E, a partir daí, isso é feito num sistema, esse pedido é enviado, e aí isso chega na União, e aí a União decide se vai declarar ou se não vai declarar. Enfim, mas isso é tudo feito através da internet. Se eu não me engano, o sistema é SI 2D. Então, quem tiver interesse, quem tiver curiosidade, isso, sistema de informação, é só procurar lá e aí tem o passo a passo de como isso acontece, como que faz e tudo mais. Mas seguindo aqui,
Então, como a gente faz para fazer essas declarações, né? Então, o Poder Executivo Federal, especialmente por meio da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, poderá reconhecer o decreto de situação de anormalidade dos entes federados por meio de portaria. Então, é o que eu acabei de falar, né? Então, vou passar direto aqui. Essa parte aqui é o que acontece quando a gente declara situação de emergência ou de calamidade pública. Eu coloquei as principais, não é só isso. Se vocês forem pesquisar dentro da portaria 260, vocês vão ver que tem muito mais coisa. Eu coloquei essa daqui, que de alguma maneira é o que a gente pode ver que está acontecendo no Sul. Pela Lei 2.340, então, tem os recursos federais, né? Porque são liberadas verbas do governo federal para reconstrução ou para resposta e para recuperação de quem foi afetado, quer seja município, estado, enfim. São ativados programas do BNDES, garantia safra, essa lei aqui, essa garantia é quando o produtor rural ele perde a produção dele, a safra dele, por causa de um desastre, então ele ganha uma verba, ele ganha um dinheiro do governo federal para recomeçar, né? Antecipação dos benefícios de previdência social, renegociação de dívidas rurais, programa Minha Casa Minha Vida, para quem perdeu sua casa, redução de imposto de propriedade rural e a liberação do FGTS. Aí aqui, a partir de agora, eu vou falar em cima da instrução normativa número 2, mas essa não é do Ministério do Desenvolvimento, ela é uma instrução normativa interministerial. E ela é de 2020 também. Isso aqui é... Quando a gente tem uma situação de emergência ou uma situação de calamidade pública, existe o apoio do governo federal. E o apoio do governo federal ele pode acontecer de 3 partes. Pode ser logístico, pode ser financeiro ou pode ser material. Vou começar pelo material, então. O material ele é feito a partir do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. O financeiro ele é feito via cartão de pagamento de Defesa Civil, que é uma das coisas previstas, né? Quando você tem naquela lei 2.340, você precisa de protocolos para criar esse cartão, porque você cria ele ainda que você não esteja em desastre, porque a partir do momento que o desastre acontece, você precisa que ele já esteja funcionando. E o apoio logístico aqui, que eu deixei em destaque, é que é via protocolo do Ministério da Integração Nacional com o Ministério da Defesa ou com o Ministério da Saúde. E aqui a gente vê o Ministério da Defesa atuando, né? E o Ministério da Saúde a gente viu, por exemplo, no caso da Covid-19, que é quando precisava de apoio hospitalar e todas essas coisas, que a gente também vê nos outros desastres, mas foi mais intenso durante a Covid-19. Eu botei aqui uma parte importante, que é o acionamento do Ministério da Defesa, ele pode ser feito diretamente pelo ente federado afetado, ou seja, quer seja município, quer seja estado, quer seja União. Mas se assim for, todo o custo da operação será arcado pelo solicitante. Ou seja, o prefeito ou o governador que esteja solicitando o apoio das Forças Armadas, ele precisa pagar para que enfim, tudo que for gasto, tudo que for do aporte financeiro desse uso das Forças Armadas precisa ser pago pelo ente federativo. E aqui também eu coloquei essa parte que é importante ressaltar que o acionamento das Forças Armadas deve ser feito em último caso, apenas quando todas as alternativas forem esgotadas. Mas como a gente vai falar que se o desastre ele nasce do esgotamento da capacidade local, ele já nasce da necessidade do acionamento das Forças Armadas, porque a gente só aciona as Forças Armadas quando tudo é esgotado. Se o desastre nasce do esgotamento, a gente precisa que as Forças Armadas atuem desde o momento zero do desastre. Ou seja, tá, continuando. Toda a estrutura local disponível deve estar empenhada para as ações de resposta. Além disso, é preciso consultar a possibilidade do atendimento pelo MD, que depende da disponibilidade pessoal e material, capacidade de logística de atendimento, tempo hábil para mobilização e etc. A título de curiosidade, por exemplo, quando a gente fala de exército, esse atendimento pelo MD ele vai direto para o COTER, né? Quem decide isso é o COTER. Quer falar alguma coisa, professora, até agora? Sim. Aqui, continuando, ainda trabalhando em cima da portaria interministerial, são previstas ações
ações específicas do MD. E o que são várias outras ações, né? Eu coloquei as principais aqui. E o que é previsto que o MD atue, né? Enquanto Forças Armadas. Na parte do socorro, então a gente tem assistência hospitalar, desinfecção e desinfestação, a gente viu isso na Covid, né? Evacuação aeromédica, combate a incêndio, assistência social e assistência psicológica, busca e salvamento, remoção de vítimas e garantia da lei e da ordem. Esse é no momento em que você está socorrendo as pessoas. A partir do momento que você precisa dar assistência à vítima, o que é a responsabilidade do Ministério da Defesa, então, durante um desastre? Assistência hospitalar, confecção de alimentos, tratamento de água, alojamento em barracas, assistência social e assistência psicológica, energia elétrica para pequenos locais que necessitem, transporte de material e garantia da lei e da ordem. E no momento do restabelecimento dos serviços essenciais, então, no que o Ministério da Defesa vai atuar? Ele vai atuar transporte de carga, transporte pessoal, estação de comunicação, quer seja montagem, quer seja operação, se for necessário, né? Desobstrução de vias e remoção de escombros, instalação de pontes móveis, energia elétrica, pessoal para remoção de escombros e garantia da lei e da ordem. Durante um evento de desastre, isso aqui não é só um guia, né? Não é exatamente o que o Exército vai ter que fazer, ou ele precisar fazer tudo, ou faz tudo ou não faz nada. Não é assim. Ou se tiver alguma coisa para além do que está escrito aqui, ele não vai fazer. Também não é assim. Isso aqui é só um guia de como o Ministério da Defesa pode atuar nessas situações. Então, continuando aqui, eu trouxe 4 documentos, são 4 legislações, para falar especificamente do emprego das Forças Armadas nessas situações de desastres. Então, a primeira continuando, isso aqui também não tem uma ordem específica, eu só fui colocando aqui a Constituição Federal de 88, desculpa. No artigo 142, então, ela diz que as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais, permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa qualquer destes, à garantia da lei e da ordem. Eu coloquei esse artigo aqui específico, da Constituição Federal, por causa para mostrar que a autoridade suprema, então, é do Presidente da República. Então, quando a gente precisa que as Forças Armadas atuem numa situação de desastre, essa solicitação ela vem do Presidente da República. Por isso que quando a gente declara situação de emergência, situação de calamidade, dentro do pacote do que aciona na estrutura da administração pública, é previsto o uso das Forças Armadas, porque isso já vai direto pela União, é fundamentado pelo Presidente da República também. O estado de calamidade pública é a situação de emergência. A Lei Complementar 97, de 99, cabe às Forças Armadas, como atribuição subsidiária geral, cooperar com o desenvolvimento nacional e a defesa civil, na forma determinada pelo Presidente da República. E aí, a Lei Complementar de 97, quando a gente fala de Forças Armadas, a gente tem as missões constitucionais, que são essas previstas na Constituição, que foi esse artigo 142, que eu acabei de falar, e a gente tem as missões subsidiárias, que são as missões que são responsabilidade das Forças Armadas, mas não necessariamente estão previstas dentro da Constituição Federal. Então, a Lei Complementar de 97, ela vai dar exatamente quais são essas missões e enfim, como elas vão acontecer. E aqui, esse artigo especificamente vai dizer que uma das missões subsidiárias das Forças Armadas é dar esse apoio à defesa civil. Eu trouxe aqui a Estratégia Nacional de Defesa também, que apesar de não ser um documento legal para a gente que estuda ciências militares ou para as forças especificamente, né? É um documento muito importante que vai falar sobre quais são as ações de estratégias de defesa. E aí, dentro da Estratégia Nacional de Defesa, a ação de estratégia de defesa 26 é incrementar as capacidades das Forças Armadas em sua autodefesa para contribuir com os órgãos de proteção e defesa civil na prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação em eventos adversos de natureza biológica, química, radiológica e nuclear. Então, aqui a gente tem essa ação aqui é muito boa, que ela vai falar de muitas coisas diferentes ao mesmo tempo.
E, então, a gente tem as Forças Armadas atuando diretamente com a Defesa Civil. Isso é estratégico para as Forças Armadas, então, e para a Defesa Nacional que haja essa atuação. E dentro desses eventos adversos, né, que tem a natureza, substâncias de natureza QBRN, principalmente, mas não necessariamente só dessas substâncias dessa natureza. Mas quando a gente pensa em desastre, por exemplo, tipo do Rio Grande do Sul, não são desastres que são, sei lá, feitos a partir de uma substância ou que partiram de um desastre biológico, mas eles geram desastres biológicos, né? Como a gente vê, por exemplo, que pode gerar agora uma epidemia de leptospirose ou diversas doenças que são disseminadas a partir do momento que já não tem mais saneamento básico, já não tem mais muitas coisas nos lugares que foram afetados. Por último, eu trouxe a Portaria Normativa número 7 do Ministério da Defesa, de 2016, que é uma portaria que vai dar instruções para emprego das Forças Armadas em apoio à Defesa Civil. Ou seja, é um documento interno das forças para dar essas instruções para o apoio à Defesa Civil. Aqui volta a professora Mariana. Então, obrigada. Bom, e aí, para a gente caminhar para esses 10 minutos finais, a gente fez um apanhado de alguns aspectos relacionados à experiência que a gente está vivendo hoje, ou está assistindo hoje, né, a grande maioria do país, no Rio Grande do Sul, e tentar entender, situar esses eventos, né, isso que a gente está assistindo, frente a essa legislação que agora a gente já conhece. Então, eu imagino que quem está assistindo a esse seminário, ao longo da nossa apresentação, já provavelmente fez várias conexões na cabeça sobre aquilo que vem lendo no jornal e vem assistindo na televisão, sobre medidas que estão sendo tomadas, decisões que estão sendo feitas em relação ao Rio Grande do Sul, que às vezes aparecem como sendo ideias de um ou de outro, mas que, na verdade, agora a gente consegue ver que são simplesmente o Estado brasileiro, né, e os entes da federação colocando para funcionar o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil. Isso que a gente vê no Rio Grande do Sul hoje é um grande estudo de caso, assim como foi a Covid, por outros meios, um grande estudo de caso sobre o acionamento e o funcionamento da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil e do seu Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil. Então, esses números aqui, eles são todos aproximados, porque provavelmente, enquanto a gente está aqui conversando, alguma atualização já deve ter sido feita nesse sentido. Então, a gente está falando aí de mais ou menos 400 mil pessoas desalojadas, e aí, entre esses desalojados, a gente vai assumir que muitas dessas pessoas podem se tornar permanentemente desabrigadas, mas que outras vão voltar às suas casas e ter só que passar pela árdua tarefa de limpar esses espaços. A gente tem mais ou menos aí um número de 70 mil desabrigados, ou seja, uma parte da população que teve ou as suas casas completamente destruídas, ou as suas casas literalmente levadas pela enxurrada. E aí tem toda uma discussão que se poderia ser feita, mas que daria praticamente outro seminário, sobre as violações que são feitas à legislação de proteção ambiental e de construção de casas em áreas próximas ou a áreas de proteção ou áreas ribeirinhas. E quando a gente vê uma enchente, a gente entende isso, por que é necessário um espaço considerável entre a cabeceira de um rio ou a margem de um rio e as primeiras construções de habitação, porque a gente precisa, de novo, né, voltando à ideia do risco natural, né, a natureza ela no momento em que há uma variação nesse volume de água de um rio, por exemplo, ou de uma lagoa ou de uma praia, essas construções, se tiverem sido feitas, como muitas vezes são feitas, violando essa limitação, o que acaba acontecendo é que elas são as primeiras a serem varridas, não só afetadas, mas muitas vezes carregadas pelas enxurradas. A gente está mais ou menos hoje com um número de 140 pessoas mortas e 125 desaparecidas. Esses números eles vão mudar para mais e para menos, né? Conforme
o escoamento dessa água for acontecendo, e as pessoas que nesse momento aparecem, às vezes, como figuram como desaparecidas, estão, na verdade, só incomunicáveis ou, infelizmente, vieram a óbito e ainda não haviam sido encontradas. E aí é importante a gente citar, né, destacar, como eu fiz ali no slide, que não é possível, nesse momento, precisar o tempo que será necessário para a recuperação total do estado do Rio Grande do Sul. Porque esse cálculo ele vai variar de acordo com os elementos que a gente colocar nessa equação. Então, se a gente disser a reconstrução das cidades, fisicamente, a gente vai chegar a uma conta. Se a gente disser recuperação de um patrimônio histórico perdido, essa conta vai para um outro resultado. Se a gente disser recuperação plena da saúde econômica e financeira do Estado, considerando plantação, agricultura, pecuária, a gente vai para outros números. Se a gente pensar em recuperação financeira do micro, pequeno e médio empreendedor, a gente vai para uma outra conta. Então, esse cálculo, ele é um cálculo que a gente não vale nem a pena a gente se debruçar sobre ele, porque seria mera especulação diante da gravidade do que ainda se vê no caso do Rio Grande do Sul. E aí é interessante, esse documento, né, que é a fonte ali, o Atlas Digital de Desastres do Brasil, é um documento interessante para que as pessoas mergulhem. Ele está disponível online, é só copiar esse nome e jogar no Google e ele vai aparecer. E aí dá para explorar esse mapa, que tem uma série histórica que começa em 1991 e vem até 2022, e traz não só os desastres de natureza hidrográfica, mas também outros de natureza climática, né? Enchentes, secas, deslizamentos e etc. Quando a gente pega o somatório de todos esses desastres no Rio Grande do Sul, desde 1991 até 2022, o resultado que a gente tem em número de mortos é visivelmente inferior àquilo que a gente teve só nesse mês de maio, né, que ainda nem fechou um mês, no atual desastre desse estado. E o mesmo a gente verifica com relação ao número de desalojados / desabrigados, né? A gente tem um número aí consideravelmente menor, pegando um intervalo de 30 anos e comparando esses 30 anos com menos de 30 dias. E isso é interessante para a gente ver a magnitude daquilo que acontece no Rio Grande do Sul hoje. Porém, quando a gente traz esse dado para dentro do ciclo de gestão de desastre e pensa em termos de prevenção, mitigação e a preparação para a resposta, a gente pode assumir que essas experiências anteriores, como a gente falou no início da nossa apresentação, elas precisam servir ou precisariam ter servido como uma experiência, como uma lição aprendida, que é incorporada no ciclo de gestão de desastre, da fase de recuperação para a fase de prevenção, permitindo que esse Estado, na sua retomada do ciclo de gestão de desastre, apareça com uma política de prevenção ao desastre ou mitigação do risco de desastre mais robusta e resiliente. E aí, quando a gente olha para os dados de 2023, a gente vê que isso não parece ter acontecido, ou não parece ter acontecido de maneira suficiente para aquelas que são as demandas progressivas que as mudanças climáticas têm trazido para todo o planeta Terra, não é uma particularidade do Rio Grande do Sul. E por que eu digo isso? Porque quando a gente olha para as 3 enchentes de 2023, de junho, setembro e novembro, a gente vai ver que ali a gente já tem um número considerável de mortes, e aí a gente só está falando do número de mortes, né? Então a gente vai ter em 3 enchentes, em 3 meses de 2023, 75 óbitos diretos, né, por conta do evento. Então, esses dados, né, de antecedente,
a gente faz com que a gente não precise nem ir na maior enchente que o estado do Rio Grande do Sul teve na década de 40. A gente pode vir muito mais para perto e a gente já tem aí um histórico considerável de experiências que precisam ser trabalhadas ou deveriam ser trabalhadas do ponto de vista da gestão, do ciclo de gestão de desastres, como lições aprendidas para o robustecimento do ciclo de gestão de desastres desse estado. E aí, a gente se destacou só alguns exemplos, né, pensando a legislação que a Carolina apresentou e alguns anúncios que foram feitos ou que têm sido feitos pelo governo federal. Então, por exemplo, quando a gente fala de liberação de FGTS, a gente tem, então, uma manchete, né, de jornal que fala sobre saque do FGTS para calamidade e emergência, que foi fixado no valor de um pouco mais de R$6.000. Então, de novo, aqui não é uma invenção, né? Aqui não é uma criação de última hora, mas o governo federal fazendo valer aquilo que está na previsão legal e, portanto, colocando para funcionar um aspecto, né, do ciclo de gestão de desastres na sua fase de resposta. O mesmo vale para a transferência de recursos federais, e a gente vai ter uma série de medidas que estão sendo tomadas, de subsídios para a criação de linhas de crédito junto ao BNDES e também a garantia safra, como a Carolina também destacou, Bolsa Família, abono salarial e, finalmente, dentro da legislação que fala sobre o Minha Casa Minha Vida, também ações que foram sendo anunciadas, né, medidas que foram sendo anunciadas para facilitar o acesso dessa população a imóveis para aquela população, como a gente falou, que não só está desalojada, mas que pode ser que esteja permanentemente desabrigada, porque teve as suas casas ou completamente destruídas ou varridas, né, levadas pela enxurrada. E aí, por fim, cabe a gente amarrar a legislação que fala sobre emprego de Forças Armadas e aquilo que a gente vê sendo feito com o emprego, com o uso das Forças Armadas na Operação Taquari. E aí é interessante porque a Operação Taquari, que hoje acontece, ela é a Operação Taquari 2. Por quê? Porque as enchentes de 2023 levaram, né, o emprego das Forças Armadas naquilo que se tornou a Operação Taquari 1. Quando a gente olha para uma e para outra, né, no slide, a gente vai ver que aquilo que é feito é muito semelhante e é exatamente aquilo que a Carolina mencionou como as ações previstas, né? Então, quais são elas? Em 23, em setembro de 23, a gente vai ver, no nosso caso especificamente aqui, né, o Exército Brasileiro sendo empregado na Operação Taquari 1, junto com as outras forças, numa ação subsidiária em apoio à Defesa Civil. A previsão legal é exatamente essa: garantia da lei e da ordem, ações subsidiárias, apoio à Defesa Civil. Na ocasião, a operação envolveu, num primeiro momento, como a Carolina destacou, as ações previstas pelo MD, socorro, assistência às vítimas e depois restabelecimento de serviços. E aí a gente vai ver exatamente isso aqui, né? Então, num primeiro momento, busca e salvamento, né? Ou busca e resgate. Depois a gente vai ter provisão de alimentos, abrigo e assistência médica à população. E, finalmente, o restabelecimento da dignidade humana com o restabelecimento da infraestrutura, com a remoção de entulhos, limpeza das cidades e coleta de donativos para aqueles vulnerabilizados de maneira quase que permanente pela enchente. A operação ela foi coordenada pelo Comando Conjunto das Forças Armadas, e aí gravem porque ele volta, né? Ele vai ser reativado agora, ativado pelo Ministério da Defesa, lembrando, né, que o canal de comunicação com as Forças Armadas é o Ministério da Defesa, e o Ministério da Defesa, por sua vez, tem o seu canal de comunicação com a Defesa Civil via Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional. Então, esses dois órgãos, como a Carolina mostrou, no sistema, né, de proteção e defesa civil, eles são os dois principais canais de diálogo, e entra um terceiro, que a gente poderia chamar de um terceiro gestor e partícipe das respostas, que é o Ministério da Saúde, quando a gente tem, então, um desastre
biológico, como foi aquele da Covid, ou quando a gente tem as emergências nacionais, as emergências de saúde de importância nacional, como o Zika vírus e etc. Oi? E a dengue, exatamente, que foi a última, né? A operação foi coordenada, então, pelo Comando Conjunto das Forças Armadas, ativado pelo Ministério da Defesa, e contou ali com um emprego mais ou menos de 1.000 homens e mulheres nesses municípios atingidos o ano passado. E aí voltamos, então, em 2024, para um segundo emprego das Forças Armadas em ação subsidiária com a Operação Taquari 2, que teve início em abril, dia 30 de abril de 2024, exatamente quando a gente começa, então, né, tem a dimensão do desastre que se desenvolvia no Rio Grande do Sul. E aí o emprego, novamente, de mais ou menos 1.000 homens e mulheres das três forças, lembrando que esses números eles sofrem sempre atualizações. Assim como a Operação Taquari 1, a operação que está em curso, né, a Taquari 2, ela se enquadra como uma ação subsidiária em apoio à defesa civil. E ela ocorre, aí a cadeia de acionamento, né, ela ocorre como previsto na legislação, por demanda da localidade atingida pelo desastre, e aí, nesse caso, é o estado inteiro do Rio Grande do Sul, porque não foram 2, 3, 4 municípios atingidos, mas 80% do estado do Rio Grande do Sul, ao governo federal, na figura dos ministérios da Integração e Desenvolvimento Regional e desse com o Ministério da Defesa, a quem cabe o acionamento das Forças Armadas. Para responder à presente demanda, o Ministério da Defesa, então, ativa novamente, né, ativa o Comando Conjunto Taquari 2, por meio do qual vão ser, então, mobilizadas organizações militares das três Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica, além de viaturas, embarcações e aeronaves. E aí a gente vê, né, nos jornais essas informações o tempo inteiro chegando para a gente. Dentre as ações realizadas até o momento, novamente, busca e salvamento, né, busca e resgate, montagem e funcionamento de hospitais de campanha. E aí, por que o funcionamento dos hospitais de campanha? Porque muitas dessas cidades tiveram o seu abastecimento de água e o seu abastecimento de energia elétrica comprometida e, portanto, impedindo o funcionamento dos seus hospitais municipais federais. Então, os hospitais de campanha, eles servem justamente para garantir o mínimo de funcionamento da resposta quando do resgate dessas vítimas acometidas por quaisquer que sejam as necessidades, desde um apoio psicológico até soro ou algum tipo de vacinação. Lembrando, a Carolina destacou a leptospirose, mas a gente pode também destacar, que vale a pena, o tétano, que é uma doença que, numa situação como essa, em que pessoas estão basicamente o tempo inteiro em contato com uma água contaminada e com materiais contaminados, em qualquer corte a gente aumenta a probabilidade do tétano, então a gente precisa que essas vacinações, elas aconteçam. Aí, nesse ponto, a gente destaca o papel, né, aqui coadjuvante, mas não menos importante, do Ministério da Saúde, abastecendo a localidade com as vacinas e os insumos necessários ao funcionamento desses hospitais de campanha e, depois de restabelecidos, aos hospitais locais e federais no Rio Grande do Sul. A desobstrução de vias e a construção, quando necessário, de vias alternativas, bem como a coleta de donativos. E aí, aqui, para encerrar, é importante a gente destacar que, primeiro, né, frisar o que a gente o argumento central, né, da nossa apresentação, ou seja, aquilo que a gente vê hoje acontecendo é o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil em funcionamento, mas também perceber que essas fases do ciclo e, na fase de resposta, as múltiplas subetapas da resposta, elas não acontecem de maneira linear. Então, eu tenho busca e salvamento, eu tenho o hospital de campanha, eu tenho
a desobstrução de uma via, depois essa via vai ser obstruída novamente, eu tenho que fazer outra ponte, desobstruir novamente, resgatar mais gente, o rio Taquari sobe de nível, invade a cidade, diminui de nível, escoa essa água, sobe de nível de novo, invade novamente, novas pessoas precisam ser resgatadas, pessoas que estavam voltando para as suas casas precisam ser retiradas e assim por diante. E, por fim, também destacar que cada desastre ele bota em funcionamento uma cadeia não previsível de possíveis novos desastres. Então, quando a gente fala do ciclo de gestão de desastres, a fase da prevenção e da mitigação, elas são fundamentais, porque no momento em que a preparação para a resposta é colocada em funcionamento, há uma mínima ideia daquilo que se vai encontrar, mas não é possível prever, as autoridades não têm como prever tudo aquilo que vai se desdobrar. Então, esse desastre que a gente vê hoje ocorrendo no Rio Grande do Sul, ele ainda tem uma potência, né, de gerar desastres de natureza biológica, como surtos de leptospirose, tétano e outras doenças, verminoses, etc. E, principalmente, pouco falado, aqueles eventos, né, aqueles desastres de natureza psicológica, que é o impacto emocional daquela experiência, não só na população que vive de maneira recorrente, como a gente viu nos antecedentes, essa realidade, mas também no conjunto de respondedores que são empregados. Lembrando sempre que a magnitude do evento desastre, como a Carolina bem lembrou, nasce do esgotamento das capacidades locais. E muitas vezes exige, no limite, o emprego das outras capacidades subsidiárias, como a gente vê com as Forças Armadas, mas também com o envio de atores respondedores de outros estados, de corpos de bombeiro e defesa civil, de outros estados que estão indo para o Rio Grande do Sul. Esse funcionamento no limite é o que, em previsão legal, mas também por demanda do próprio evento, faz com que a gente veja, no caso do Rio Grande do Sul, um volume muito grande de voluntários. E aí é preciso também pensar em termos de saúde mental, como fica na recuperação a situação desses voluntários que também estão ali trabalhando no limite das suas capacidades, diferentemente dos respondedores treinados, sem ter tido um preparo para vivenciar de maneira mais ou menos protegida aquela situação que hoje se encontram. São essas as provocações que a gente tinha, né, para trazer. Agora a gente vai fazer 10 minutos de intervalo. Como foi dito no início, o chat está aberto, então vocês podem continuar enviando as respostas e depois a gente volta daqui a 10 minutos para o debate. Obrigada. Ok, então vamos retomar o nosso seminário. Eu espero que todos já estejam de volta para que a gente possa iniciar os nossos debates. Nós temos várias perguntas colocadas em tela. Eu vou fazer a moderação do lado de fora, deixando com vocês as duas professoras o tempo todo na tela, para que possa providenciar as respostas. E eu gostaria de iniciar com uma pergunta com a professora Mariana, também franqueada a professora Carolina, que não é de tão simples resposta. Pelo que nós temos visto diariamente nos nossos noticiários, as críticas da ação das forças de segurança, as críticas da ação de agentes estatais, principalmente esses agentes estatais relacionados à prevenção, eu gostaria de saber se haveria como se prever uma catástrofe dessa magnitude provocada pela enchente que assolou o Rio Grande do Sul nos últimos dias. Professora Mariana, se podia nos ajudar a esclarecer um pouco isso aí. A ideia da previsão precisa de uma catástrofe, ela tende a ser muito difícil. E é justamente por isso que, e aí depois eu vou passar a palavra para a Carolina, para ela falar um pouco sobre a gestão do risco, é justamente por isso que há toda uma ciência sobre risco de desastre, né? Cálculo de risco de desastre, para que
no cálculo de risco que orienta a gestão do ciclo de desastre, se possa fazer uma prevenção que extrapola aquilo que seria o mínimo razoável, né? Então, é como se a gente tivesse são de cenários que vão dos mais dramáticos aos menos dramáticos. E a preparação para a resposta, ela vai ter que levar em consideração todos esses cenários. Esse é o melhor, o ciclo mais robusto, né? E a maior parte das ações vai precisar ser feita nas etapas preventivas e mitigadoras, justamente para que a gente nunca chegue a esse pior cenário, que seria como foi no Rio Grande do Sul, 80% de um estado inteiro debaixo d'água. E aí, nesse sentido, não é que a chuva não fosse cair, ou que a gente pudesse prever exatamente quanto de chuva ia cair, mas que a gente tivesse construído sistemas resilientes que fossem capazes de suportar mais esse volume de chuva do que aqueles sistemas que a gente tem que suportaram pouco, né? Colapsaram muito cedo. Eu acho que quando a gente pensa no ciclo de gestão de desastre, essa parte do risco, ela é que aborda aquela primeira parte a parte azul, né? Quando a professora Mariana estava falando. Ela é tão importante ou mais importante do que, de fato, a parte de quando acontece o desastre. Então, eu acho que quando a gente olha o cenário do mundo que a gente está vivendo hoje, por exemplo, os gráficos que eu mostrei no início da apresentação, eles mostram que a tendência é que aumente cada vez mais. Então, quando a gente fala de análise de risco, de todas essas coisas, é entender que os desastres vão acontecer, porque, enfim, eles são inerentes da sociedade, da evolução da sociedade em si. Então, é entender como a gente vai ter uma mitigação, uma preparação para que os efeitos em si desse desastre sejam mínimos, né? Então, é trabalhar os riscos para que a gente não chegue de fato na parte do desastre. Ok, a próxima pergunta vem do Pedro, eu vou deixar ainda a palavra com a professora Carolina. Ele pergunta o seguinte: sem hierarquia na defesa civil, como trabalhar efetivamente com a demanda dos abrigos que estão necessitados? Bom, eu não tenho conhecimento para falar especificamente de como acontece dentro dos abrigos, então não vou falar especificamente dos abrigos, mas só para dizer que não existe hierarquia na defesa civil. É que quando a gente fala durante o desastre, entre a defesa civil do município ou a defesa civil do estado, está todo mundo trabalhando em prol da recuperação e da resposta daquele desastre. Então, entre uma defesa civil e outra, não existe hierarquia. Mas que não é que dentro da estrutura da defesa civil não existe essa hierarquia. Então, só deixando isso claro mesmo. Só a título de comparação, quando a gente fala dessa hierarquia, né, ou numa hierarquia diferente, a gente pode pensar em contraposição à hierarquia que a gente tem dentro das Forças Armadas, que eu tenho uma ascendência direta sobre aquele que é o meu subordinado. Não é essa hierarquia que a gente vai ter entre a defesa civil, da mesma maneira que a gente não tem dentro do Sistema Único de Saúde, por exemplo. Não significa que esses órgãos não trabalhem juntos e ouçam e respeitem uns aos outros, não é o caos, né? Mas é um tipo de hierarquia que não é essa hierarquia militar que a gente vê, em que a cadeia de comando é claramente colocada, de modo que um ator dá ordem para o outro ator, que dá ordem para o outro ator e assim sucessivamente. Então, é essa a diferença quando a gente fala de hierarquia na defesa civil e no Sistema Único de Saúde, a contraposição é a essa hierarquia das Forças Armadas. A próxima pergunta vem da Maria de Lourdes, eu vou direcioná-la para a professora Mariana, que foi a que comentou sobre o assunto. A Maria de Lourdes pergunta: qual a importância de incluir treinamento específico em saúde mental e resiliência psicológica nos protocolos de preparação das Forças Armadas para intervenção em desastres? E como isso pode impactar a eficácia e o bem-estar dos respondentes durante as operações de resposta? A importância é total, né? O que a gente acaba vendo, e aí não é só das Forças Armadas, mas eu diria
de todo esse conjunto de respondedores, né? Então, Corpo de Bombeiro, Defesa Civil, atores da Defesa Civil, polícias, né? Polícia Militar, porque esses atores, e aí a gente pode pegar um pouco, se a gente quiser, o antecedente, né, das chuvas de 2023 e das chuvas de agora, ou se a gente quiser, a gente pode pegar os antecedentes, por exemplo, de Brumadinho e Mariana, né, que a gente tem ali uma situação de desastre pelo rompimento das barragens, e uma situação de extremo estresse entre os respondedores, e que eu imagino que muitos desses respondedores de defesa civil que atuaram numa situação vão atuar em outra. Então, o primeiro aspecto é, se a formação desse respondedor não inclui uma atenção à saúde mental na mesma proporção que inclui uma formação de capacidades técnicas e físicas desse respondedor, eu aumento a probabilidade de que esse respondedor, numa próxima situação de estresse, tenha, por exemplo, um gatilho daquele trauma inicial, que talvez nem soubesse que era um trauma, né, instituído, e precise ser afastado. Então, eu posso ter a redução de um contingente que eu vou precisar, né, para uma resposta, simplesmente porque esse meu pessoal está afastado para um tratamento de saúde mental. E a mesma coisa dentro das Forças Armadas, que aí, em geral, a gente tem essas situações de estresse exponencialmente colocadas. Então, o ideal seria que, da mesma maneira que a gente mencionou no ciclo de gestão de desastres, a mentalidade de resiliência ser parte do ciclo, né, principalmente na etapa de prevenção, que a mentalidade de proteção e preservação da saúde mental entrasse também como uma das etapas de um itinerário formativo de um ator que, pela própria natureza da função, precisa lidar com situações de estresse, precisa administrar eventos estressores ao longo de toda a sua carreira. A próxima pergunta vem de César Santana, eu vou direcioná-la para a professora Carolina. Professor, César gostaria de saber se o atingido pelo desastre é uma vítima de uma ocorrência... Ele afirma, desculpa, que o atingido pelo desastre é uma vítima de ocorrência indesejada. E ele pergunta por que ele tem que sacar a FGTS para cobrir os seus prejuízos. Então, o atingido ele não necessariamente precisa sacar o FGTS, ele pode sacar se ele quiser, ou, enfim, o governo, ele, quando é declarado situação de emergência ou quando é declarado calamidade pública, dentro do pacote de ações previstos na portaria 260, o saque do FGTS está previsto, mas ele não necessariamente precisa sacar, ele pode não sacar, e também não necessariamente esse vai ser o único auxílio que o governo vai dar em relação ao desastre. Por exemplo, na calamidade pública da Covid-19, a gente teve o auxílio emergencial, por exemplo, não necessariamente só FGTS. Não, e só dizer que a ideia de disponibilizar esses recursos é justamente porque, na ponta da linha, não é possível dizer precisamente quanto que cada uma daquelas pessoas teve como perda patrimonial, perda financeira. Então, a disponibilização desses recursos é uma alternativa para que essas pessoas que perderam demais, né, e às vezes não tem mais de onde tirar, possam ter um mínimo alívio para começar a sua reconstrução, porque também a gente precisa lembrar que esses valores não são valores que reconstroem completamente, integralmente, o patrimônio material e imaterial de uma pessoa, né? É só o pontapé inicial. A próxima pergunta eu vou deixar também com as nossas duas palestrantes. E nós observamos, principalmente no final, quando a professora Mariana explanou sobre a Operação Taquari 2, a importância de um comando conjunto centralizado. E nós temos isso aí desencadeado na presente catástrofe que acontece no Rio Grande do Sul. Esse comando centralizando todas as ações e coordenando todas as ações de resposta que é natural. Eu gostaria de perguntar às duas professoras o porquê normalmente esse comando fica atrelado a uma força armada, no caso é o comando conjunto, sob o comando do comandante militar do Sul, e que elas destacassem qual a importância das forças armadas na coordenação das atividades de resposta ao desastre que ora presenciamos no Rio Grande do Sul.
É, eu diria que quando a gente fala de emprego de Forças Armadas, não só a gente tem a prontidão como um aspecto importante e o treinamento dessas tropas que podem ser empenhadas, mas existe uma expertise de gestão de crise que acaba sendo um aporte importante e às vezes crucial para uma operação como essa. Eu não gosto muito da analogia que acaba aparecendo muitas vezes na televisão, de que se trata de uma operação de guerra, é como se fosse uma guerra. Não é uma guerra, não é como se fosse uma guerra, não é uma operação de guerra, mas é uma situação de catástrofe em que há três entes da federação, né, três esferas da federação precisando conversar, atores com conhecimentos distintos precisando conversar, atores com entendimentos distintos daquilo que está acontecendo precisando conversar e não necessariamente sendo capazes de ouvir uns aos outros. Então, quando a gente, em geral, né, o que a gente vê é quando esses atores, que são atores treinados na resposta, quando eles entram primeiro a Defesa Civil, né, com uma lógica específica de funcionamento, e em situações mais dramáticas, quando a gente vê as Forças Armadas entrando, a gente, em geral, presencia a entrada também de uma lógica de funcionamento dessas operações que facilita muitas vezes não só a operação como um todo, mas ali o dia a dia, né, daquele evento, né? Então, eu diria, diminui a sensação de crise que existe em qualquer resposta a um desastre. Acho que é só porque, como eu tinha falado lá logo, acho que na metade da minha apresentação, quando a gente tem a situação de emergência ou calamidade pública, enfim, que é inerente do desastre de grande proporção, é previsto que o apoio logístico seja dado pelas Forças Armadas, né? Então, todo aquele debate de quem, quem tem a capacidade de promover e de dar esse apoio logístico são as Forças Armadas, né? Até enfim, quando vai falar de central de comunicação e tudo mais. Então, acho que a capacidade conta muito nessa hora. A próxima pergunta vem do Coronel de Assis. Eu vou deixar também aberto para nossas duas convidadas. Primeiro, o Coronel agradece a apresentação da professora Mariana, da professora da Carolina, e pergunta, levando-se em conta o grau de desastre, o que seria necessário para o país realizar um pedido de ajuda humanitária internacional? Então, essa é a primeira pergunta que ele faz. E ele complementa ainda a sua pergunta, exemplificando que na América Central há o costume de se realizar assessoramento internacional desses mecanismos de cooperação, quando ocorre desastres deste vulto. E ele questiona se não estaria na hora de pensarmos em unir esforços no âmbito da América do Sul, até mesmo no continente americano, para fazer frente a essas tragédias. A Carolina mencionou em algum dos slides, agora não vou me lembrar de cabeça qual, que há dentro do próprio corpo de leis brasileiras e dentro da política nacional e do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, há previsão de apoio internacional, de solicitação de apoio internacional. Até onde vai o meu conhecimento, e aí reconheço a limitação do meu conhecimento, essa solicitação, ela segue a mesma lógica de necessidade do acionamento encadeado que a gente tem em território nacional. Então, a localidade, digamos, né, o município para o seu estado, o estado para o governo federal, e se aquele país percebe que não tem mais capacidades nacionais para atuar, então é feita uma solicitação internacional via sistema ONU, né? De apoio, inclusive de apoio não só de donativos, de organizações não governamentais internacionais, mas também de países que cedem profissionais respondedores para atuar nessas situações. A gente viu isso acontecer, é o exemplo que me vem à cabeça, no caso do terremoto que houve na Turquia, né? Então, a gente houve
pessoal especializado em busca e salvamento, inclusive com cães, sendo levados, né, sendo cedidos para a Turquia, para que aquele país conseguisse dar conta daquele desastre que também extrapolou drasticamente as capacidades daquela localidade e também daquele país de responderem. Então, eu Então, eu diria que a lógica de acionamento seria a mesma. E aí, claro, dentro da América do Sul e da América Central, acaba que, pelas próprias dimensões, o Brasil ele é muito. Ele divide um pouco, né, esse lugar de ser mais a referência do que o país que mais envia ajuda do que exatamente recebe a ajuda pelo tamanho do seu território. Só para completar também, eu não acho que não que, enfim, eu não tenho sobre de quando chamar essa ajuda humanitária ou de quando não chamar. Mas quando a gente olha para o Sul hoje, o que a gente está vendo é a resposta ao desastre acontecendo. Enfim, dentro da nossa capacidade, o que está acontecendo é o que é previsto, né? Não fazendo julgamento de ser bom ou de ser ruim. E, enfim, eu acho que é a gente olhar quais são as ações de resposta e, de fato, como essa resposta está ocorrendo, quais são as ações de prevenção e tudo mais. E, e é isso. Bem, nós vamos chegando ao final do nosso seminário e vamos deixar aqui com as nossas duas convidadas a nossa última pergunta. E é uma pergunta de aspecto bem amplo, pode ser abordada de várias formas, seja pela geopolítica, seja pelo emprego de forças armadas, ou até mesmo pela estrutura de resposta que foi montada. O que nós podemos esperar em um futuro próximo, como consequências desse desastre que assola o Rio Grande do Sul atualmente? Eu acho que a resposta a essa pergunta vai depender do entendimento das autoridades competentes em todos os níveis da federação sobre como a reconstrução do Rio Grande do Sul vai ser materializada na fase seguinte do ciclo, que é a prevenção. Então, se a calamidade, né, o desastre que hoje o Rio Grande do Sul atravessa, for entendido como uma lição aprendida, que preferencialmente não deve nunca mais se repetir, então a consequência desse evento pode ser um aprendizado positivo, o robustecimento do ciclo de gestão de desastres no país e a construção de uma mentalidade de resiliência nacional, não só do Rio Grande do Sul. A gente tem alguns exemplos, né, de estados brasileiros que passaram por grandes tragédias e que foram aprendendo com essas tragédias, e a gente tem na área, por exemplo, dos desastres tecnológicos, é, o exemplo do acidente com o Césio 137 em Goiânia, em 1987, que ainda figura, né, como o maior acidente radiológico da história da humanidade, e que, pela magnitude do evento e pelo desastre que gerou, desencadeou um processo de aprendizado que basicamente se tornou um ponto de inflexão em toda a lógica de gestão da área nuclear e de manejo, né, de materiais radioativos no Brasil. De 87 até hoje, a gente nunca mais vivenciou no Brasil algo nem próximo daquilo que foi Goiânia. Então, a- o- de novo, né, a depender daquilo que as autoridades enxergarem na experiência do Rio Grande do Sul, a gente pode ter uma consequência muito positiva, no sentido do aprendizado e do fortalecimento, ou se a gente subestimar as mudanças climáticas e superestimar a nossa capacidade de lidar com os problemas à medida em que eles forem acontecendo, aí a consequência pode ser num- uma nova, né, a repetição desse desastre em algum futuro próximo. Eu acho que quando a gente pensa em cenário futuro também, a gente precisa entender
os desastres, a resposta, o ciclo de gestão de desastre no geral, e a resiliência, principalmente olhando isso da ótica da soberania e da projeção internacional também, né? Porque a gente está. Enfim, as mudanças climáticas estão aí, e os desastres estão aumentando e tem acontecido essas coisas. Eu acho que daqui para frente, o país que tiver a capacidade de se organizar e responder e de continuar, de acabar com as suas vulnerabilidades, criando a resiliência, né? Como, enfim, hoje em dia a gente tem muito esse debate aqui dentro até do próprio núcleo, de como a gente está mudando a nossa visão de ver desastre, né? Que agora é não só o preparo para um desastre, mas a construção de resiliência, por entender que os desastres são inerentes e vão acontecer. Então, eu acho que se a gente usar isso como, enfim, tiver uma boa resposta, uma boa lição aprendida, entender que a gente precisa se capacitar, é isso. É questão de entender que isso também é questão de soberania e projeção. Ok, então nós chegamos ao final do nosso seminário. Eu deixo abertas as palavras. Se vocês gostariam de fazer alguma consideração final. Agradecer ao convite do Observatório Militar da Praia Vermelha, aproveitar a oportunidade para convidar as pessoas que ainda não visitam o site do Observatório Militar da Praia Vermelha que o façam com regularidade, porque esse tema de desastres é um tema que está surgindo agora, né, dentro desse horizonte de pesquisas, mas há uma série de outras agendas de pesquisa que vão desde segurança pública até o monitoramento de conflitos internacionais, que vem sendo feito de maneira sistemática e com excelência dentro do MPV. Então, acho que vale a pena, não só para o pesquisador, mas para aquele que é o curioso, né, que gosta de se informar, usar esse canal e também convidar todos para visitar o Instagram do NUPED, né, do Núcleo de Pesquisas sobre Desastres com Substâncias QBRN, que eu coordeno e que a Carolina faz parte. Então, desta forma, nós terminamos mais um seminário patrocinado pela Escola de Comando do Estado-Maior do Exército. E, em nome da escola, eu gostaria de agradecer imensamente aos nossos dois palestrantes que nos envolveram com a sua presença no manhã de hoje, falando sobre o assunto que está, infelizmente, na moda, né? Vamos chamar assim, mas que é inevitável nós tratarmos dele. Gostaríamos de agradecer também a toda a nossa audiência que nos prestigiou durante essa manhã e aproveitamos para informar que o Observatório Militar da Praia Vermelha, fazendo frente a essa tragédia que assola o Rio Grande do Sul, está criando um grupo de estudo destinado ao estudo exclusivo dos desastres naturais. Então, uma nova área de atuação que a gente está abrindo, isso aí está sendo gerenciado ainda. Eu acho que vai sobrar até para a professora Mariana mesmo coordenar essa atuação como um todo. E a partir da semana que vem nós já estaremos com esse grupo constituído. E aproveitamos ainda para informar que logo em seguida nós gravaremos um podcast sobre determinado assunto com as nossas duas convidadas e a gente sai um pouco do viés acadêmico e vai para um bate-papo um pouco mais informal e nós vamos abordar a mesma temática. Tanto o podcast que nós iremos gravar, como este seminário que a hora termina, a partir da semana que vem já estão disponíveis no site do Observatório Militar da Praia Vermelha. Eu ia falar mais, mas a professora Mariana já fez toda a propaganda necessária. Eu só gostaria de destacar para toda a nossa assistência que o endereço do site está colocado aí para que os senhores vejam no nosso chat do Zoom. Então, desta forma, mais uma vez, obrigado às duas professoras, obrigado a todos que participaram conosco nessa manhã. E nós terminamos aqui o nosso seminário sobre os desastres que assolam o Rio Grande do Sul. Tenham todos um excelente dia.